Segunda parte, capítulo 1. Medicina sem moral. A lei divina nunca é cúmplice de nossa loucura. A lei divina é a profunda paz na própria vida. Tudo que perturba esta paz ofende a natureza pela qual Deus se manifesta. Se o milagre divino pudesse sair do domínio da lei, mataria a Deus. Um homem pode curar sem remédios, porque Jesus, os santos e os magnetizadores o fizeram e o fazem ainda a cada momento. Um homem pode realizar o que Jesus executou, porque ele disse: aqueles que creem farão as coisas que faço e ainda maiores. João, capítulo 14, versículo 12. O verdadeiro milagre é a obediência da natureza à razão. É a sabedoria que pode crer e sabe duvidar, sem amargura e sem cólera. Mas, ai! O divino escapa à mente vulgar complexa, assim como o homem justo passa desapercebido por não aborrecer a ninguém. A ignorância atrevida atrai a atenção. A ordem e a sabedoria são silêncio e calma. Há muitas pessoas que, como a maioria das crianças, gritam com o pretexto de demonstrar que são sábios. O verdadeiro sábio cala porque suas obras falam por ele. Deus é a onipotência que oculta na natureza suas obras. O homem vaidoso e impotente procura sempre mostrar-se. Vamos, senhores, dar uma volta pelas salas enfermarias. Assim dizia o professor Houdin, catedrático da Faculdade de Medicina de Paris, médico cirurgião do Hospital São João de Deus, administrador de hospitais e outros cargos. Os alunos o chamavam chefe porque durante a guerra foi chefe do corpo médico militar. Houdin, seguido por um enxame de estudantes, ia de uma sala a outra, atravessando os corredores e sorteando as camas. A religiosa assinalava com o dedo os gráficos de temperatura, colocados ao pé das camas. Os enfermos deitados olhavam os visitantes e com isso saíam pelo menos do tédio sombrio que os envolvia. Sentada na cama, uma jovem olhava aos que se acercavam dela. O chefe deteve-se ante a enferma e ordenou: Adonai, examine esta mulher. O interpelado acercou-se do leito e, com toda a delicadeza, fez a enferma deitar-se de costas. Afastou o lençol sem deixá-la completamente descoberta e, levantando a camisola, lhe descobriu o ventre e o peito até a altura dos seios. O professor, aborrecido pela delicadeza, agarrou as cobertas e as lançou longe, deixando todo o corpo desnudo ao mesmo tempo, recriminou com sorna: Sentes vergonha em olhar a vulva de uma mulher? Adonai perturbou-se por um momento, mas depois reagiu e respondeu: E se esta mulher fosse sua própria filha, doutor? O chefe franziu o senho. Soube-se depois que tinha 2 filhas. É verdade ampla que a repetição do ato forma o caráter, e o médico acaba por esquecer toda a delicadeza e até que o enfermo é um ser humano. O caso que examinavam era um câncer. Todos os estudantes deviam apalpar o ventre e o chefe indicou alguns que fizessem um tato vaginal.
A mulher com o corpo nu e o rosto afogueado tapava seu rosto com os 2 braços para sufocar o pranto. Quando mestres e discípulos se afastaram, Adonai acercou-se dela e depositou 5 francos em suas mãos. Piscou-lhe o olho e com um sorriso especial lhe disse em voz baixa: para tuas guloseimas, não chores mais. Tu nos prestas imenso serviço. Devemos mais a ti do que tu a nós. Até logo, e seca estas lágrimas. A jovem olhou com os olhos atônitos a seu interlocutor, tomou sua mão enluvada, beijou-a e sorriu. Mais além, o grupo deteve-se e repetiu o mesmo exame com outra doente. Esta, no entanto, permaneceu indiferente, como se o corpo não fora seu. Assim continuou durante horas a procissão. Algumas expressavam em um triste sorriso toda a angústia e miséria da situação. Outras, recluídas, incuráveis em seu canto, choravam silenciosamente, talvez recordando seus anos idos e com elas a saúde que haviam perdido. Nenhum dos estudantes se preocupava com elas, nem se detinha sequer para prodigalizar-lhes algumas palavras de consolo. Adonai sofria em seu interior, mas um pudor estranho lhe impedia de manifestar publicamente sua bondade. Temia a zombaria de seus professores e companheiros. Com muita cautela e sigilo, acercava-se delas para depositar naquelas mãos pálidas e fracas um bombom de chocolate recheado de nozes. Em sua mente afluíam as lembranças de sua meninice e adolescência. Naqueles anos, quando o mestre castigava a um companheiro, ele e alguns de seus condiscípulos repartiam com o castigado suas guloseimas e não faltavam alguns gulosos que se faziam castigar para fartarem-se de confeitos. A inspeção dos doentes de câncer havia terminado. Tocava-lhes a seu turno a enfermaria de crianças. Esses anjinhos que com suas pupilas dilatadas, serenas, resignadas, seguiam os movimentos do grupo de estudantes, dilaceravam o coração de Adonai. Ali estavam em suas caminhas alinhadas com os semblantes pálidos, as cabecinhas serenamente reclinadas sobre os travesseiros brancos, enquanto seus olhos dolentes de vítimas não cessavam de olhar os visitantes. Adonai as amava deveras. Gostava de brincar com elas, porém poucos minutos. Sentia que a carícia prodigalizada aos pequenos devia ser breve, porque muitos mimos fazem com que percam o respeito aos mais velhos. Como ele tinha o costume de levar-lhes tabletes de chocolate e pequenos brinquedos, toda vez que entrava na enfermaria com seus companheiros, elas lhe buscavam com o olhar, o que deixava intrigado o professor que aconselhava ao discípulo: deves especializar-te e dedicar-te às crianças. Adonai sorria sem responder. Ainda faltava visitar a sala de operações para completar o trabalho do dia. O professor entrou e perguntou à religiosa: consultou a minuta de hoje? Sim, doutor, respondeu ela. Temos uma raspagem uterina e uma histerectomia. Mãos à obra então. Tu, Hit, faz-lhe a hack. A hack é um trabalho rápido e simples. Uma injeção de novocaína na espinha dorsal assegurava a perfeita imobilidade do abdômen. O professor fez primeiro a raspagem, em seguida ordenou a hack para a segunda mulher. Praticada a injeção, foi a paciente imediatamente estendida sobre a mesa móvel de operações, enquanto que um dos alunos acionava a manivela que fazia levantar mais alto uma de suas extremidades.
A mulher estava agora com os pés mais altos do que a cabeça e os cirurgiãos se dispunham a começar a operá-la. Uma rápida incisão com o bisturi deixou a descoberto as capas musculares, enquanto que os ajudantes secavam o sangue que brotava dos vasos seccionado e o cirurgião pegava com pinças estes últimos, ligando-os, deixando a ferida relativamente livre de sangue. Houdin continuava sua tarefa. Rapidamente foram separadas as capas musculares e aberto o perônio. As vísceras estavam agora completamente descobertas. Os estudantes, à semelhança de camelos sedentos que se inclinavam para tomar água na corrente do rio, esticavam o pescoço, apertavam-se uns nos outros ao redor do professor e seus ajudantes. Houdin, dirigindo-se a eles, disse: "Olhem esta desgraça, teve uma hemorragia do qual nem sequer tratou de curar. Aqui temos o resultado: infecção, metristes, inflamação dos ovários, anéxias, etc. É necessário tirar tudo isto, não há outro remédio." Era a hora do almoço. Adonai atravessava uma das enfermarias comuns do hospital. O garçom havia repartido as tigelas de louças, os garfos e as colheres de lata. Agora passava com a caldeira cujo conteúdo era uma mescla confusa de carne de boi, batatas, feijão, etc. Depois de servir uma concha a cada enfermo, ouvia-se o rumor de todas as bocas que sorviam a sopa. Como não tinham facas, a carne devia ser despedaçada com as mãos e os dentes. Tampouco havia guardanapos, mas os lençóis os substituíam quando era preciso. Todos tinham que comer depressa, porque se chegasse a hora de distribuir a sobremesa e alguém não houvesse ainda terminado, o garçom despejava a marmelada em cima do que restasse na tigela. Esta é Paris, a cidade-luz? Perguntava a si mesmo. César dizia: é preferível ser porco do que filho de Herodes, pois eu preferia estar morto a ser tratado neste hospital.